Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio de podcast. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, vou mostrar aí para vocês, doutora Nayara Cristina Correia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Bruna. É uma honra estar aqui no seu podcast. Eu que agradeço a sua presença, é uma honra você estar aqui. Hoje o nosso tema, ele vai pipocar de tudo um pouco, né? O tema principal é a advocacia como instrumento de transformação social. Afinal, a doutora Nayara eu visualizo ela como sim um instrumento através da advocacia de transformação social, e durante todo esse episódio do podcast vocês vão entender o que eu estou falando. Nayara, primeiro de tudo, eu quero que você conte pra gente, antes de existir a Nayara advogada, quem era a Nayara? Moradora do bairro Santa Helena. Ainda continuo morando lá, gosto do meu bairro querido. Então, eu estudei em escola pública, estudei no Centro Educacional e no São Judas, né, de colégio público. Então, vim de uma família simples, minha mãe era empregada doméstica, eu já trabalho no colégio, né, ela é merendeira. Meu pai também, uma pessoa simples, trabalha na prefeitura, na área de serviços gerais. Então, vim de uma família simples. Eu pensei sempre em trabalhar, né, e estudar e poder dar um futuro bom para minha mãe e para meu pai, né? Eu não era casada, né? A gente era uma menina jovem, então eu pensava naquele momento, quero poder dar um pouco de conforto para meu pai e para minha mãe, meu irmão, enfim, né, minha irmã, o que a gente pudesse dar um conforto, né? Pensei, quem sabe se eu puder dar um conforto para eles, e por que não? E aí fui estudando. E você sempre quis ser advogada? Nessa época aí da sua vida você já sabia, você já tinha tomado a decisão que você ia se tornar advogada? Ou foi a vida que te levou até o direito? Como é que foi? Eu sempre fui muito comunicativa, muito conversadeira. No colégio eu ficava de castigo, eu ficava falando muito. E aí eu fiz teste vocacionado para ser jornalista. Poderia estar aí nos programas apresentando TV ou rádio. Fiz vocacionado para ser jornalista ou para direito. E acabou que fiz o vestibular para o direito, né? E comecei a faculdade e realmente me encontrei. E qual foi o momento que você visualizou? É isso mesmo que eu quero fazer da minha vida. Porque, bom, a gente fala, né, aquela história, aquelas meninas que lá na época da escola, como você contou, que levavam bronca, que não parava de falar, que vivia conversando, estão empreendendo no seu próprio negócio, e a advocacia é empreender, né, no seu próprio negócio. Mas qual que foi esse momento que você disse, é isso mesmo que eu quero da minha vida? Acredito que foi quando comecei a observar que através do meu trabalho eu conseguia levar conforto para as famílias, né? Primeiro eu consegui ter o conforto para mim e para a minha família, e comecei a ver que eu era instrumento para aquela pessoa que chegava ali buscando um benefício, buscando se aposentar, e ela saía com aquele benefício, aquele salário mensal para o resto da vida. Garantido, né? Ou por determinado tempo, mas ela conseguia levar o conforto para a família dela naquele momento. E houve, assim, alguma experiência pessoal que te aproximou da causa da inclusão? Quando comecei a fazer os processos e os benefícios, enfim, começou a aparecer muitas pessoas com deficiência, crianças, famílias atípicas, né? Então as mães chegavam no escritório todas assim, já vinham muito cansadas de muitos nãos, né? De muitas portas fechadas. E quando deu certo, né? Quando eu comecei a observar que as pessoas estavam saindo dali felizes, agraciadas, eu comecei a sentir meu coração com muita gratidão e pensei, esse é o propósito. Aquela pessoa, aquela mãe chorando de felicidade, que conseguiu, que deu certo, né? Então é uma enorme gratidão. Então acredito que a gente conseguir fazer o outro feliz, né? Sentir um conforto através do seu trabalho é o que importa. Para você ver o tamanho do impacto, né, que causa o nosso trabalho. Então, assim, sendo advogado, enfim, qual for a profissão, né? Você está ali, como a gente sempre fala no marketing, resolvendo um problema. E quem procura um advogado, geralmente, só tem problema para resolver. E, Nayara,
Durante todo esse tempo, a tua família, eu tenho certeza que ela foi, né? Você sempre cita, fala dela, foi um pilar, né, da tua transformação. Mas como que a tua família, ela te apoiava nas tuas decisões? Como que era a tua família nesses acontecimentos? Sempre. Minha mãe e meu pai, eles não tiveram estudos, até a 4ª série, né? Acredito que porque antigamente não era tão fácil. Então, dessa mesma forma, eles não tiveram, eles, né, quiseram proporcionar para mim e para meus irmãos. Principalmente eu, que sou a irmã mais velha, de 3, né? Meu irmão João e minha irmã Bruna. Eu lembro que ela ficava na mesa, do meu lado, assim, me incentivando a fazer as tarefas, né? E se eu não fizesse, eu ficava de castigo. Né? Então, eu sou muito grata. Na época, eu não entendia, né? Mas hoje eu sou muito grata. Geralmente a gente reclama dos nossos pais, né, que eles estão incomodando, ou que, meu pai e minha mãe não deixam fazer nada, mas nós, né, depois que nos tornamos pais, a gente entende o porquê disso, né, então assim, a gente, como diz, quando a gente briga é porque a gente ama. Mas qual foi o sentimento que os teus pais tinham quando eles te viram lá formada, exercendo a profissão da advocacia, até porque é uma profissão honrosa, né, então assim, você que veio de uma família simples e hoje está aí nessa profissão que abrilhanta e abençoa tantas famílias e tantas pessoas. Acredito que desde o início, tenho certeza, né, que foi uma emoção para eles. Assim, a formatura, no dia que eles foram comigo lá, pegar o canudo. O direito é uma faculdade maravilhosa, assim, uma faculdade que no dia da formatura é uma faculdade glamourosa. Verdade. Né? Então, é uma faculdade honrosa. Então, não teve palavras, assim. Foi uma choradeira, uma emoção, né? Então, muito orgulho. Orgulho. Eu fui a primeira, né, da formada, né, irmã mais velha. Então, assim, é orgulho. Tenho certeza disso. E se hoje você pudesse conversar com a Nayara de 17 anos, o que você falaria para ela? Falaria para aquela moça, menina de 17 anos, que a Nayara, ela venceu. Que hoje ela é uma mulher poderosa, empoderada e que abençoa muitas famílias através do seu trabalho. E é interessante a gente falar, né, Nayara, que não é a condição que prende as pessoas, né? Então, é a nossa mentalidade, são as nossas decisões. Na advocacia, eu sei, né, porque eu já trabalhei com advocacia, a gente tem muitos casos, e é caso da vida real, né? Como diz, não é meme, não é brincadeira, é casos da vida real. Qual foi o primeiro caso que mexeu com você como pessoa, não só como profissional, que te tocou, assim, A gente sempre tem um caso que mexeu com a gente, que vai muito além do profissional. E às vezes, para mim aconteceu casos que às vezes não tem que a gente fazer, como diz, quem decide é o juiz, né? Não somos nós somos o instrumento. Mas a gente fica mexida, né, com alguns casos. Teve algum caso lá no início da tua carreira, assim, que te impactou bastante? Teve 2 casos, assim, que marcaram bastante, assim, que foi um rapaz que ele vivia na sinaleira, assim, teve ele um cachorro na sinaleira, então ele estava sempre ali pedindo na sinaleira e foi lá me procurar no escritório, consegui o benefício para ele, né, e depois eu vi ele passando ali perto do posto, dirigindo um carro. Então, assim, ele parou de beber, ele parou de, né, ir na sinaleira, pedir, porque ele teve o conforto do benefício dele. Então, assim, um homem, né, do modo que ele vivia, hoje ele é uma outra pessoa. Né? Então, isso para mim foi, assim, uma questão que engrandece muito o meu coração. E o segundo caso foi de uma criança, né, autista, uma família, né, a mãe tinha 3 crianças autistas e o benefício foi concedido para 2 crianças, né? Então hoje ela tem um conforto, né? As crianças são autistas não verbal, então ela não podia trabalhar, né? O pai não estava junto com elas, então esse também foi um caso bem importante. Sentir ela feliz, agraciada, isso me emociona muito. E lembrando assim da tua formação, hoje, né? Você já tem quantos anos de experiência na advocacia? 2011, 15 anos de profissão. 15 anos de profissão, com certeza você viu muita coisa na tua carreira profissional. Mas você acha que a faculdade, ela prepara para a vida real da advocacia? Não. Quando eu comecei a advogar, eu não sabia escrever uma petição. Né? A gente trabalhava com outro escritório, com uma outra advogada mais experiente, e eu não sabia escrever uma petição.
Não tinha nem formatar. Por quê? Porque eu não trabalhei em escritório de advocacia quando eu fiz a faculdade. Eu trabalhava lá no fórum, na execução fiscal, né, pela prefeitura. Então, eu não tinha esse contato com o processo, né? Então, o advogado, ele não sai formado. É a vida, é a experiência, é o dia a dia, né? Então, não sai. Tu tem que ir, vai indo, que as coisas vão acontecendo no caminho. E quando você teve ali o seu primeiro cliente, você sentiu algum medo? Você lembra desse medo que você sentiu? Com certeza. É o medo de decepcionar o cliente, é o medo de não dar conta, é o medo de alguma situação sair fora do controle, de não falar o que é correto, de não fazer o serviço correto, né? Então você tem uma responsabilidade muito grande, você está lidando com a vida das pessoas. Porque qual é a diferença, Bruna, né? A medicina, ela lida com o corpo, né? Com a saúde da pessoa ali, então curar, salvar, dependendo do caso. Muitas vezes não salva. Muitas vezes não salva. E a gente não, né? O advogado, ele lida muitas vezes com casos delicados, casos que envolvem um conforto, né? Um direito a receber um benefício que é garantido por lei e que muitas vezes é negado, né? Uma situação, uma questão de um divórcio, uma questão de pensão para com a criança, né? Então a gente sabe que isso envolve o emocional, que acredito que a gente tem que ter uma saúde mental. Então, a importância do advogado. Existe aí uma frase, né, que diz assim, que a advocacia não é profissão de covardes. E eu tô aqui pra provar que não é. Não, você também. Não é. Não é pra covardes, realmente. É uma dedicação intensa, né? Então, o advogado hoje, ele vive em prazos e mais prazos, audiência, atendimento, correria. E quando termina um processo, você já começa a pensar no outro, atende aqui. Então, o advogado hoje também, não é mais aquele advogado que ficava só sentadinho atrás da cadeira, né? Você hoje também tem que estar visível, tem que mostrar o seu trabalho. Justamente. E assim, a próxima pergunta que eu vou te fazer é o que ninguém conta sobre o início da advocacia. E eu acredito que, assim como a faculdade não ensina, muita coisa a gente aprende na prática, e o que você acabou de falar, nós não somos só advogados, né? Então, assim, a gente tem que saber vender o nosso serviço, a gente tem que saber atender o cliente, porque um bom advogado não é aquele que senta e faz a melhor petição, mas ainda mais você, né, que trabalha com benefício previdenciário, que trabalha com pessoas carentes, né? A pessoa tá ali dando a vida dela, tudo para ela conseguir um benefício, para viver melhor, para ter a comidinha, para ter o remédio. Uma vez eu atendi uma cliente que ela me mandou a mensagem agradecendo, ela tinha uma doença, aposentada por invalidez, e simplesmente cortaram o benefício dela. Aí nós entramos com o restabelecimento, demorou, ela me mandava mensagem, daí ela tinha alguns problemas, ela mandava foto dos problemas dela, e só que quando teve a concessão do benefício que foi restabelecido, ela ganhou os atrasados, e o benefício foi restabelecido, ela me mandou bem assim, dizendo: eu nem acredito que eu vou poder voltar a comprar os meus remédios. Então, às vezes, para um advogado que ele não tem essa visão, né, para ele é só mais um cliente, é só mais um nome, é só mais uma pasta. Mas eu tenho certeza que para a doutora Nayara nunca é só mais um cliente. Não. É isso mesmo, compartilho com você. Realmente, a pessoa, quando ela entra, ela vai buscar um advogado, como eu já falei nisso, ela já chega para você ali cansada de muitos não, de o sistema do INSS não funcionar, né, de ir no CRAS, de várias situações. Então, ela já chega ali para você assim naquele momento. O papel do advogado é fazer o quê? Conversar com aquela mãe, com aquele pai, né, com a pessoa que estiver lá pedindo para você o benefício e deixar ela tranquila. Orientar. Explicar, fazer uma escuta humanizada. Acredito que nos dias atuais, ouvir, né, é essencial no atendimento, porque elas querem conversar. Né? Então tem até um meme, né, da internet que fala que o advogado, ele é psicólogo, ele é vidente, ele é um pouco de, né, mágico, né? Então realmente, né, a pessoa chega ali para você e quando dá certo o benefício, realmente é uma gratidão pro advogado que fez, para a pessoa, né? Mas eu tenho certeza que o advogado, ele fica muito, muito mais feliz e contente, porque ele lembra aquelas noites, aquelas tardes, fazendo prazo e movimentando estudando. o processo.
estudando, muito estudo, porque no direito você não para nunca de estudar. Não tem como. Muda a lei, atualização, toda hora uma portaria. Então, você saber que deu certo para aquela pessoa que precisa, né? A gratidão é enorme. A gente vê que esse trabalho realizado, ele vai muito além do honorário que cai na conta, né? Então, o valor que a gente tem desse serviço é inestimável. Mas tem muita coisa na advocacia, lá do início da advocacia, que ninguém conta. Você concorda comigo? Muitas histórias, né? Vamos contar ou vamos deixar passar dessa vez? Como diz, na nossa vez ninguém contou. Vamos contar? Conta aí o que ninguém conta sobre o início da advocacia, na tua opinião. Acredito que no início nem tudo são louros. Quando a gente começa, né, passou na prova, pegou carteirinha, a gente é muito menina, né, a gente não tem nem noção do que ainda vai vir, que vai acontecer ali. E no início eu tinha uma colega, a gente trabalhava juntas e a gente não tinha nem escritório, não tinha o espaço. Então a gente conversava com as pessoas ali, né, e fazia as orientações necessárias para conseguir o benefício, mas era assim, um boca a boca, né, um falava pro outro, Nayara, enfim. E aí depois que a gente conseguiu ter o nosso primeiro escritório, com uma outra advogada mais experiente que a gente, né, a gente tinha um pouco mais de tempo de advocacia, a gente ficou um tempo lá e depois a gente foi para o nosso escritório. Então, realmente, é aquilo. Eu não sabia fazer uma petição, não sabia formatar, né? O atendimento, você não sabe que na época não tinha nem a senha do Gov, era tudo lá no INSS, então... Processo físico. Físico, no fórum também, tinha que ir lá no fórum, tinha audiência, assim, ó, uma correria. Então, assim, eu lembro também que a gente fazia muito trabalhista no início, e não era fácil, né? A gente chegando novinha, então a gente sabia que o juiz está ali, às vezes não estão num dia muito bom, né? Então a gente sabe que às vezes no início nem tudo são flores, né? A gente passa por algumas situações, só que isso vai deixando a gente o quê? Mais experiente, né? Então é importante os jovens advogados, quem está chegando agora, não desistam, vai dar certo, mas até lá tem uma estrada de chão. Estrada de chão, meio esburacada, mas no final dá tudo certo, dá pra gente passar esse asfalto aí. Eu tenho certeza, até eu vou te perguntar por que você escolheu atuar, né, na área previdenciária, benefícios e inclusão. Mas antes de você me responder essa pergunta, eu quero que você conte para quem está nos ouvindo, nos assistindo, quando você começou. Quando a gente começa, não tem como escolher área. Você fez várias áreas, como é que era? Quando eu comecei a advogar, eu comecei a fazer área criminal, né? Então, é uma advogada criminalista. Tenho muito respeito para quem faz a advocacia na área criminal. E por que eu fazia criminal? Porque no início a gente, né, não tem como escolher, né, o que você vai fazer até você conseguir se identificar com a área. Então ia no presídio, conseguia liberdade provisória para algumas pessoas, né? Então realmente depois eu comecei a fazer bastante área civil, né, pensão, e aí até eu consegui hoje no previdenciário trabalhista. E muitas vezes no início da advocacia, os advogados querem escolher aquela área que dá mais dinheiro. Mas no final não é só sobre dinheiro, né? Como a gente falou antes. Mas por que você escolheu atuar na área inclusiva, de benefícios previdenciários, autismo e deficiências? Propósito de vida. Quando você encontra um propósito, tudo flui. Portas são abertas, assim, oportunidades, né? E você ver as pessoas sendo olhadas, sendo vistas, né? E acho que isso é o que mais importa. Então, na minha família, eu tenho 2 primos que são autistas, e também vendo eles ali buscando, né, muitas situações que a gente viu durante, né, o andar, foi aonde eu resolvi, não, vou trabalhar com essa área, vou poder fazer, e se eu puder fazer um pouquinho melhor para eles, que a gente consiga uma situação, uma palestra informativa, né, ali a busca do benefício, uma orientação aqui, uma orientação ali, né, fazer o mundo um pouquinho melhor é o que importa. O nosso mundo precisa muito, e já vem de encontro com a próxima pergunta. Onde você acha que a sociedade, ela falha quando a gente fala de famílias atípicas? Visão, né, então muitas vezes elas não são vistas.
né? São vistas quando acontece alguma situação, que uma criança passou mal, ou que não deixaram a mãe passar numa fila, que uma criança teve uma crise, né? Elas são vistas dessa forma. Mas esse calor humano ainda precisa um pouco mais. Hoje sim, o mundo mudou muito, está muito melhor, existem leis, existem amparos, existe muita divulgação, né? Em Lages hoje a gente tem várias ações, né, em busca ali a questão do autismo, capacitação para professores, para profissionais. Vai ter também agora lançado em Lages a Casa do Autista, então Lages está despontando. Só que a gente está falando de uma ponta só do nosso país. A sociedade, em geral, ainda precisa de muita informação, né? Falta informação para saber se aquela família ela precisa ter prioridade. Mas hoje está despontando. Lages já é referência no estado. Vai ter a Casa do Autista, né? Muitos profissionais qualificados, muitas palestras informativas, muitas qualificação profissional para atender aquela família, aquela criança, e não só o autista, a criança, o adulto que é deficiente. Então tem diversos conselhos que estão se adaptando para ter uma acessibilidade. Então se cada pessoa fizer um pouquinho, será um mundo melhor. Até porque, apesar de muitas vezes só a família típica sentir na pele o que realmente é, né, conviver com isso, mas a gente precisa, né, de um apoio de toda a sociedade, que as pessoas entendam, respeitem, né, principalmente. Hoje eu vejo, assim, eu tenho sempre te acompanhado nas palestras, como tu fala do cordão dos girassóis, como é importante. Eu achei muito legal na última palestra que tu fez, você falando isso para eles, dizendo, tem que usar o colar, incentive, tem que usar, porque realmente eu me deparei uma vez com uma situação, eu ia num mercado, e às vezes tu vai no mercado, você quer uma informação com o funcionário do mercado, e aí uma vez eu fui, né, perguntar para um rapaz, e o rapaz ficou assim meio lento, meio devagar. Se fosse talvez uma outra pessoa, poderia ter xingado ele, poderia ter destratado ele, que poderia ter acarretado numa coisa muito pior. E aí quando a gente foi na APAI, eu vi o rapaz lá e eu fiquei indignada, como que numa rede daquele supermercado que tem em todo o estado de Santa Catarina, um rapaz, né, com a deficiência que ele tem, porque aí tem as deficiências ocultas, né, como você sempre fala, ele não estava com colar, ele não tinha nada indicando. Então, como eu disse, a sorte dele, que naquele momento fui eu que falei. Mas às vezes uma pessoa mais estourada, mais indelicada, poderia transformar. Ele estava ali trabalhando, fazendo o serviço dele para garantir o dinheirinho dele, ele poderia estar passando por uma situação constrangedora, né? Enfim, humilhante. Então, assim, a sociedade ainda tem muito que aprender, né? Com certeza. Mas é isso que eu falo, né, Bruna? Informação. A informação é a chave de tudo, né? Então, por isso existem hoje muitas pessoas que estão preparadas, que estão aí para poder. Existem muitas pessoas que estão preparadas, que querem mostrar que a inclusão, ela é essencial, né? Então, a gente saber que aquela pessoa que chega ali com o colarzinho, ela tem a prioridade e ela não está usando aquilo só de enfeite. Exatamente. Porque eu atendi uma mulher lá no escritório que tem um menino com 11 anos, autista, de colégio particular, e ela me relatou que ele não quer usar o colar. Porque ele não quer ser rotulado de autista. E aí, o que você faz? O que você faz? Você como mãe, como pai, sabendo que ele precisa de um professor 2, mas ao mesmo tempo ele não quer mostrar que ele precisa, né? Então você fica aqui, o que fazer de um lado, ajeitando, mas é importante saber que a informação, ela muda, né? Ela muda o mundo. E é por isso que a sociedade tem que ter informação, porque cada criança é uma criança, cada pessoa é uma pessoa, e tá tudo bem se ele escolheu não usar o colar, né? Tá tudo bem, tudo certo. Aí quem sabe esse rapaz que eu falei ali no supermercado também, às vezes ele não queria usar, mas é importante, né, a gente fazer esse apelo para que se identifiquem, para que justamente a gente trate todos iguais, né, perante a sociedade. Mas
na tua visão, assim, você que tem acompanhado, tá aí ativa nas redes sociais, o que a maioria das pessoas, elas ainda não entendem de benefícios assistenciais, o famoso BPC-LOAS, porque a gente vê ainda muita desinformação, né? No teu dia a dia, o que você mais percebe que essas famílias, enfim, que as pessoas ainda não sabem dos benefícios assistenciais e principalmente do BPC? O BPC-LOAS, ele é um benefício assistencial. Então, muitas famílias acham que ele é uma pensão, que é uma aposentadoria, mas não é não. É um benefício assistencial. O importante saber é que você pode ter direito, mas é importante que procure um profissional de sua confiança para orientá-lo do seu caso. Por quê? Cada caso cada caso é caso, como você acabou dizendo, né, Bruna? Então, é importante avaliar. Muitas pessoas pensam, meu filho é autista, meu filho é deficiente, eu vou ter o benefício. Mas não, tá? Tem critérios que a lei prevê, critério do que? Baixa renda, né? A questão também da avaliação da perícia médica, então estar com os documentos em dia, atualizados, biometria. Então é importante que procure sempre uma orientação jurídica para orientá-lo. Esses dias até me chamou a atenção também, a gente estava numa palestra e a participante falou assim para ti, poxa, mas pra gente conseguir o benefício você não pode ter nada, você não pode ter uma televisão, você não pode ter um conforto. E você, né, que já vem advogando há um tempo, você já sabe, né, assim que não é isso, não é bem isso, né? Mas a gente precisa deixar muito bem explicado, muito bem mostrado, para que a análise do juiz seja mais favorável para o beneficiário, né? Isso. É importante saber que aquela televisão não vai ser a negatória do seu benefício, né? A assistente social, quando ela vai na casa, ela olha tudo. Olha a pessoa do conforto, mas é importante saber que o que mais vai lá na conta, no final, é o que você gasta realmente. Você pode ganhar seus 1.000, 2.000, e se você gasta esse valor, como é que você vive, né? E o BPC não é complemento de renda. O BPC é o conforto, é o benefício mesmo necessário para a sua manutenção. E a gente sabe que geralmente as pessoas que convivem com alguma doença ou alguma criança atípica ou até mesmo um adulto atípico, ele precisa ir mais no médico, ele precisa fazer terapia, muitas vezes precisa fazer fisioterapias, tudo para melhorar a própria qualidade de vida. E hoje, como diz, nem injeção na testa é de graça. Então, assim, tudo tem um custo. E às vezes, se a pessoa for esperar pelo SUS, já era, né? Vai ficar a vida inteira ali e não vai conseguir ter o acesso. E muitas vezes tem que ali pagar. Então, é um caminho, é uma forma. Tem que guardar tudo que gasta, tem que documentar, né? Para nós que somos advogados, um processo sem documento não vale nada, né, doutora? É essencial, né? A pessoa ela chega no teu escritório com os atestados médicos, ok. Mas a gente sabe que hoje em dia são 2 critérios para o BPC. Renda, né? Então tu tem que provar que a tua renda não é suficiente. E como é que você prova? Documentação. O gasto que você tem com a luz, com a água, com o remédio, com fralda, com Uber, com gasolina. Tudo isso vai ser contabilizado para colocar numa planilha, para mostrar ou no INSS ou no judiciário que você precisa desse benefício. Perfeito. E você que está aí no dia a dia atendendo essas pessoas, qual é o erro mais comum que você vê que faz essas famílias perderem os seus benefícios ou então nem terem acesso a um benefício previdenciário? A informação incorreta no CAD único. A pessoa trabalha, o pai trabalha como pedreiro, né, obras e ganha, sei lá, R$100 por dia. A pessoa vai lá e coloca num CAD único que ele ganha 3.000 e muitas vezes não ganha, porque tem chuvas, tem dias que a pessoa também não amanhece muito bem. Não é o dinheiro certo, né? Isso, que o filho teve uma crise na escola, teve que sair para buscar a criança. Então, a informação correta, você falar realmente a verdade, o que você ganha no CAD único. Então, hoje tem muitas rendas no CAD único que são rendas fantasmas, que elas aparecem ali que não foi. Então, a informação correta é o que vai dar certo seu benefício, mas hoje ainda falta a informação. Joia. E para quem de repente está nos ouvindo, nos assistindo e não sabe o que é CAD único,
Explica aí pro pessoal o que é o CadÚnico e por que ele é tão importante, porque a gente vê muito conteúdo na internet falando sobre ele, que tem que estar atualizado, você acabou de falar da renda. O que é o CadÚnico, por que ele é tão importante para os benefícios? O cadastro único é a porta de frente do seu benefício, seja para o Bolsa Família, para o Auxílio Gás, auxílio emergencial que tinha na pandemia, ainda existe para algumas pessoas, ainda pegam, mas o nome hoje é o Bolsa Família. Então a informação correta é o essencial. Você hoje mora numa residência com diversas pessoas, você vai no CRAS e você informa, mora eu, fulano, ciclano e a renda. Eles vão fazer um documento, isso se chama Cadastro Único do Governo, uma folhinha cinza assim. Quem tem Bolsa Família, Assistência Social, está indo na casa. Quem tem BPC, quem quer buscar o benefício, saiba que ela vai ir na sua casa, né, para fazer a sua atualização do seu benefício. Então isso é o CadÚnico. É importante, né, porque a realidade das pessoas mudam, né, então assim, da mesma forma que pode mudar para melhor, pode mudar para pior. Então, errado o governo não tá, mas quem é beneficiário tem que ficar muito antenado. Nayara, a gente sabe que aqui onde nós estamos, no YouTube, na internet, no Instagram, é um canal mundial, né? É mundial, tá todo mundo nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, vai pro Spotify também. Mas eu tenho uma pergunta aqui que ela é bem interessante. Porque assim, né? A gente sabe que muitas pessoas ainda não têm acesso à internet, sim, é uma realidade. Mas se você tivesse 1 minuto na TV aberta, em todos os canais de televisão, eu vou te dizer que hoje a internet ela te leva muito mais longe do que os canais de televisão, mas vamos usar essa analogia. Se hoje você tivesse 1 minuto na TV aberta para falar para o Brasil inteiro, o que você diria sobre a inclusão? Hoje, a inclusão. Você ouve falar a inclusão começa na sua casa, começa no seu bairro, né? O que é a inclusão? É você incluir todas as pessoas. Você colocar no seu espaço, no seu escritório, na sua sala, uma rampa adaptada. Você saber que no seu escritório você, né, mas você pode sugerir um local adaptado, com menos luz, com menos barulho, um atendimento humanizado para aquela pessoa que precisa. Você sabe, né, Bruna, que hoje existem estudos que tem muitas pessoas que são autistas, que nem sabem. E existem muitas que são autistas adultos. Então elas estão com a gente aqui. A gente abre a porta, vai no supermercado, a gente está na rua. Então a gente, para acabar não acontecendo alguma situação, né, que chame a atenção, a gente tem que ter esse cuidado. A inclusão, ela abre as portas para um futuro melhor. E você, como advogada, você, com toda essa tua experiência aí de praticamente 15 anos debutando, né, na advocacia, você percebeu que se advogar, ele muda a forma de como você enxerga o mundo? Com certeza. E participando, tendo contato com famílias atípicas, com pessoas com deficiência, a gente tem outro olhar da vida. Outro. Uhum. Não é só você ter um familiar com deficiência, mas você atendendo pessoas com deficiência, convivendo, você tem um olhar mais humano, um olhar que você olha para todos, né? A gente tem um carinho, a gente pensa, a gente pode mudar o nosso mundo, por que não mudar o mundo do outro? Porque a gente vai excluir, a gente pode incluir. É verdade, é uma realidade muitas vezes diferente da nossa, né, que a gente acaba se deparando. E aí, agora eu vou contar pra vocês o porquê, né, que eu disse, não, a Nayara tem que ir lá, a gente tem que falar do trabalho dela. A Nayara, a gente se encontrou e nos conhecemos num grupo de corrida, né, o qual nós participamos juntas. E aí a Nayara ali sempre ativa, sempre conversando e tal, e o que você faz? E aí, né, eu tava ali meio parada com os meus vídeos, enfim, não fazia. E aí veio a Nayara e me incentivou.
Bruna, vamos fazer os meus vídeos, vamos fazer os conteúdos, e já faz aí pelo menos uns 4 anos, né, que a gente tá fazendo os conteúdos na internet, passando muita informação. E te agradeço imensamente, porque essa profissão, né, eu acabei me tornando advogada também, mas eu sempre falei assim, apesar de eu gostar muito de advogar, fiz também previdenciário, mas parecia que eu vestia uma roupa que não era minha. Sabe? Porque, enfim, quem conhece a minha história sabe, não era a advocacia que eu tinha escolhido, mas eu achava que eu não tinha que fazer isso, eu não tinha que fazer vídeo, eu não tinha que gravar podcast, eu não tinha que fazer vídeo pros outros. Eu pensava assim, não, eu sou advogada, eu tenho que ser advogada, né? Eu tenho que vestir minha roupa de advogada, mas aquilo assim, não, para mim não estava fazendo sentido. E eu quero deixar aqui gravado e registrado que foi você, tá? Foi através de você que eu acabei voltando para esse mundo, que eu vi que realmente eu era capaz, que eu podia fazer o que eu quisesse. Então, assim, eu te agradeço muito por essa oportunidade de cuidar aí das tuas redes sociais junto contigo, de ajudar nos conteúdos. Afinal, a gente se uniu, né? Você com todo o teu conhecimento do direito, eu com o meu conhecimento de bastidores e atrás das câmeras, para hoje dar um grande passo. E é onde a gente vai entrar no nosso próximo assunto, que você então decidiu botar a cara a tapa nas redes sociais, na internet, fazendo um trabalho muito além da advocacia, daquele advogado que fica ali fazendo suas petições, atendendo seus clientes, transformando a vida de muitas pessoas através da informação, através das redes sociais. E aí eu te pergunto, quando que você decidiu que você tinha que aparecer na internet? Você já tinha decidido antes de me conhecer ou foi depois de me conhecer? Obrigada, Bruna. Realmente, tá? Fico muito feliz, assim, você também me ajudou muito. Ajuda diariamente com as suas dicas, com tudo. Faz assim, fala assim. Então, é só gratidão, tá? É um time que dá muito certo. Isso mesmo. Gratidão mesmo. E também, né, aproveitando, já que estamos aqui, te ver evoluir, né, cada dia mais, conquistando seu espaço, né, tua família bem, todo mundo bem também. Então, parceria que dá certo. Essa é a nossa base, com certeza. Quando eu comecei a pensar nas redes, estava todo mundo, Instagram. Eu não tinha nem Instagram. Eu não tinha. Era low profile. Low profile. Tinha um pra olhar os outros, né? E então tinha mesmo, assim, tinha um pouco de vergonha de falar. E aí meu irmão falou, na época, você tem que fazer um Instagram. Criou pra mim o Instagram, comecei a movimentar lá. E aí foi quando a gente se encontrou e começamos a gravar conteúdo. Eu tinha muita vergonha, porque eu sempre falei muito rápido. Eu momentos ainda falo rápido. Então, no início, realmente, assim, até destravar. Mas eu comecei a ver que quem não é visto não é lembrado. Com a era digital, com essa tecnologia cada vez mais rápida, o Google que você coloca ali, uma notícia você tem em 3 segundos. É verdade. E depois da pandemia, onde todo mundo ficou em casa, com o celular, com as redes, então isso mudou muito. Então realmente o advogado, a pessoa que quer fazer uma diferença no mundo, ela tem que aparecer. A gente costuma dizer que ninguém mais vai procurar um advogado nas listas amarelas, né? Ou então a gente até estava numa palestra ali que a doutora Gleice falou assim, você é o advogado que só vive de indicação, né? Então assim, aí a gente consegue fazer a indicação através da internet, mostrando trabalho sério, né? Só que muitas vezes a gente tem medo de ser julgado, né, de ser, enfim, de falar alguma coisa errada, e até porque quando se fala em direito, o que mais tem é juiz e delegado e promotor nas redes sociais. Em algum momento você teve medo de se posicionar nas redes sociais por conta de toda essa pressão da sociedade, enfim? Sim, várias vezes. Principalmente quando a gente faz algum vídeo de meme, né? Tem muitas críticas, né? É advogada do TikTok, é blogueira. Mas depois que você vê que começa a dar certo, que você começa a ser copiada, aquela pessoa, ela vê o teu stories, ela copia, né? Você... Tô no caminho certo. Tá no caminho certo. Você não ganha a curtida, mas a pessoa sempre tá te olhando lá. E não só isso, né? O mais importante, né? É você saber que aquela pessoa que tá contigo, que procurou teu trabalho, ela te acompanha diariamente. E aí o que você pensa? Eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa
né? Não só o que eu tá na rede, existo. que eu tenho família, que eu tenho meus cachorrinhos, né? Então, a pessoa que tá contigo, o teu cliente, enfim, ele gosta de ver. Gosto. Aquela a advogada que tá lá toda arrumadinha no atendimento, o que ela faz atrás das redes? Exatamente. Né? Então a gente gosta de ver, né? Quem a gente olha, né? Assim, Virgínia. Então posta o dia inteiro a família, né? Então, claro, diferente da advocacia, mas de uma forma ou outra é uma forma de aparecer. Né? Então a gente tem que aparecer, sim, de forma coerente, com conteúdo ético. A gente tem aí todo um código de ética para seguir, né? Mas é muito importante que esse posicionamento ele seja muito sério, né? No final, lógico, a gente quer vender, a gente quer atingir os clientes, mas assim, quem tá ali do outro lado, ele procura confiança, né? Então, assim, eu indiquei, mas eu quero ver quem é ela, eu quero ver o que ela faz. Até porque, assim, vamos supor, né? Você trabalha com famílias atípicas, mas aí a Nayara, quando vai lá no meio do bairro, a doutora Nayara não olha pra ninguém, não conversa com ninguém. Os advogados têm muito disso, né? O advogado é intocável, né? Não tem disso, né? Então, assim, o que as pessoas reclamam muito? Meu advogado não me atende, não conversa comigo. E outra coisa, também, assim, que eu vejo muito, que a pessoa contrata o advogado, mas ela não confia no advogado que ela contratou, ela vai lá, contrata outro advogado para saber se o trabalho daquele advogado tá bem feito, enfim. Então, assim, é muito a confiança. E hoje, lógico, através das redes sociais, você mostra o que você quiser. Mas quem tá usando bem dessa ferramenta tá tirando vantagem, né? Porque é isso, as pessoas querem confiar, elas querem saber o que você faz, que cor que você gosta, que bicho que você gosta. Elas querem, né, tá ali convivendo contigo no pouquinho mais íntimo, né? Com certeza. E realmente, Bruna, muita gente. Eu até fiz uma conta, uns 3 semanas atrás, 6 pessoas tinham ido lá procurar que tinham advogado. Porque ouviram indicação e eu disse, não. Você tem advogado, conversa com seu advogado. Né? Porque assim como eu não gostaria que fizesse isso comigo, eu também não faço com outro. Exatamente. Né? Então, assim, não olho o processo de colega, não faço, né? Porque você tem que ter ética. Num mundo assim tão rápido, tão excelente, todo mundo acontece, a informação é muito rápida. No mundo é justamente rápido, as pessoas querem tudo pra ontem, né? Então, assim, contratou o advogado, confia, né? Paciência, e se surge uma dúvida, você tem que procurar o advogado que você contratou, né? Enfim, mas isso aí é assunto para outro podcast. Com certeza. Pelo fato de você se posicionar nas redes sociais, né? Estar bem atuante, você já foi criticada por falar demais? Muito, muito. Eu lembro que teve um colega que me falou assim, que eu fui numa viagem e eu gravei conteúdo nessa viagem. E ele disse, nossa, você estava gravando BPC em Fernando de Noronha? Né? Então, eu acredito que foi uma crítica, mas qual era o meu intuito? Eu não estava lá gravando o conteúdo porque eu estava lá, mas sim para as pessoas que iriam me ver na rede social. Então, a gente não pensa na gente, a gente pensa na pessoa que vai ver. Né? Que legal que a minha advogada está viajando, que legal que ela está tendo louros com o trabalho dela, de forma honesta. Que legal isso. Então, é importante a gente olhar e pensar fora da caixinha. E até porque, assim, esse advogado, esse colega que te criticou, ele tá totalmente por fora, né? Começa por aí. A informação através da internet, ela anda muito rápido. E hoje, para nós que estamos na internet, aquele conteúdo, eu uso, inclusive, sempre em análise de perfil, eu mostro o perfil de um escritório de advocacia, que eles gravam uns vídeos muito bons, assim, de qualidade de áudio, qualidade de imagem, mas as views baixíssimas, 100, 200, ou seja, eles estão investindo dinheiro numa coisa que não está visivelmente dando retorno, né? Então, assim, e as pessoas fazem nas redes sociais para dar retorno. Então, assim, quando você tá lá em Fernando de Noronha e você aproveita para gravar o teu conteúdo falando,
tá certíssima. Hoje é o que tá no topo, só para você ter uma ideia, que tá em primeiro lugar é viagens, é lazer. Então você uniu o conteúdo educativo com o lazer. Inclusive, mais uma que eu aprendi agora por último, assim, ouvindo conceitos, né, e estudando sobre as redes sociais. Por que as pessoas hoje estão na internet? Primeiro, por entretenimento. Porque você quer ver o cachorrinho bonitinho, você quer ver o gatinho, você quer ver coisinha engraçada, entreter. Pra que a gente senta na frente da televisão pra assistir? Pra ver o entretenimento. Mas a gente pode educar através do conteúdo informativo, real, muita informação boa, para no final a gente converter. A pessoa diz assim, não, é aquela advogada, eu confio nela, eu vou procurar ela. Então, assim, hoje as redes sociais é o maior mecanismo que a gente tem para mostrar o nosso trabalho, mostrar a nossa cara, mas infelizmente, muitas vezes, a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, esmagadora das vezes, a gente é criticado, né, por falar aquilo que a gente quer falar, por aquilo que a gente sabe falar. Foi ontem à noite, eu cheguei, tava lá selecionando nosso material pra gente gravar os conteúdos e chegou uma mensagem no direct, uma moça mandou um áudio pra mim dizendo, olha, me passaram o teu contato, o benefício da minha tia foi negado, porque apareceu uma renda fantasma no CadÚnico. Também é para um outro podcast esse, né? Uhum. Então, por isso que é muito importante ter esse cuidado. E ela disse, eu mandei mensagem para outras 3 advogadas e ninguém respondeu. Uhum. E eu respondi. Então, eu trabalho no final de semana, no sábado, no domingo, por uma opção minha, mas eu trabalho. Uhum. Trabalho se precisar à noite, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, buscar o seu diferencial. Justamente, como eu falei, muitos advogados, eles pecam nisso, né? Eles ficam ali invisíveis, a gente não acha eles na internet e nem mesmo no escritório, né? A gente acha o advogado, daí acaba ficando um pouco complicado. Mas nesse mundo, né, já foram muitos conteúdos gravados. Acho que se a gente fosse contar, mais de 1000 conteúdos gravados em todo esse tempo, né, Nayara? Você percebe, assim, que existe uma responsabilidade social na hora de criar esse conteúdo jurídico nas redes sociais. Antes de você responder, eu vou usar, assim, como exemplo, a medicina, né? Então, eu não sou médica, mas daí eu vou lá falar de um medicamento, vou lá indicar. Como assim, se eu não sou médica, se eu não estudei? E para quem é advogado é a mesma coisa. Então, assim, você percebe que existe essa responsabilidade social na hora de produzir o conteúdo jurídico? Com certeza. E eu também observei, Bruna, que os conteúdos que eu gravo, jurídico, assim, explicando o benefício, ele tem menos visualizações do que aquele meme que você faz ali, do advogado, que ele é um mago. Porque daí esse conteúdo, ele atinge menos pessoas, né? Então a gente fala assim, o meme, uma vez eu perguntei pra uma mulher assim, mas por que a gente tem que fazer meme? Né? Por que eu tenho que fazer aquele vídeo viral? Porque ele é o topo do funil. Então é onde vai vir todo mundo. Mas aí você vai ter aquele teu conteúdo que educa. Aí naquele ali já não vai vir todo mundo. Já vão ser pessoas específicas. Então é por isso, né, que o meme viraliza mais e aquele conteúdo não viraliza tanto. Só que tem uma questão, não é só número de visualizações que manda, né? Então assim, deu 1 milhão de visualizações. Não, às vezes pode ter dado 500, 1000, mas serem as pessoas que realmente se importam com aquele conteúdo, né? Por isso a importância desse conteúdo, ele ter essa responsabilidade social, ele ser um conteúdo muito sério, verdadeiro, sem fake news, né? Com certeza. Mas eu mesmo, né, Bruna, a gente estando aí nas redes sociais, você me acompanhando desde o início, uns 4 anos, eu ainda não destravei na rede social. Então, os meus clientes hoje, a maioria ainda vem de indicação, né? Então, eu ainda estou caminhando, mas eu vou chegar lá. E você percebe, assim, que a rede social hoje, ela é uma ferramenta mais de marketing ou de impacto social? Para os dois. Por quê? O marketing, você mostra o seu trabalho, né? E a questão social, você mostra o que você faz de importante, né? Aquele trabalho social que você faz, né? Aquele atendimento humanizado, tem que mostrar que você faz a diferença mesmo. E eu ainda não destravei totalmente, embora eu tenho quase 15 mil seguidores,
né? Só uma formiguinha ainda, mas ainda os clientes, a maioria vem ainda por indicação para mim, né? Gratidão. Então eles chegam, você entrega o teu cartão, mostra a tua rede social, eles começam a acompanhar você. Então eles querem ver o que a advogada deles faz ali depois. Teve uma vez que eu postei a tela, assim, tava trabalhando no computador, a cliente mandou um direct. Oi, é o meu processo que você está fazendo? Né? Então eu disse, não, eu já vou chegar lá. Enfim, então eles querem fazer parte do mundo. Então essa é a observação que eu tenho. Que eu ainda não consegui destravar o online de vir clientes pelo Instagram, mas eu consigo manter o que eu tenho através da minha rede social. E você já parou para pensar que 15 mil pessoas é bastante, hein? Olha, eu não sei, eu acho que o nosso estádio que a gente tem aqui é uma capacidade de 30 mil pessoas, é metade do estádio. É muita gente. Então, assim, só que, e realmente, através dessa informação, e antigamente, o que acontecia? E até na própria televisão, o rádio hoje não é tanto, né? Porque tem as mensagens que as pessoas mandam, mas através da internet é isso. Você posta, a pessoa que viu, ela pode te responder. Né? Então existe essa troca através das redes sociais e é muito importante que você esteja ativa, que você veja, porque não adianta você fazer uma página e simplesmente postar e sair correndo e não responder ninguém, né? Tem que ter essa interação e é assim que o Instagram acaba entregando mais. Então, assim, com certeza, né? É uma ferramenta que vale ouro. Eu sempre digo, né? Quando você falou pra mim, eu quero fazer conteúdo, eu falei, é isso mesmo. Tem que fazer conteúdo, tem que postar, tem que mostrar. Por quê? Porque o teu cliente, ele quer ver quem é a Nayara, ele quer saber o que ela faz no dia a dia, quer saber se ela tá trabalhando, se ela tá curtindo, e quando tá curtindo, galera, que se pergunta, e meu processo, né, doutora? Muito. Então, assim, é importante. Hoje é o social, né? Justamente, a rede social é o social. Mas, né, foram aí praticamente 4 anos, né, já que se passaram, que você iniciou o teu posicionamento, muito estudo, muitos workshops, muitas palestras, mas o que a Nayara de hoje, ela ainda pensa em construir? Eu tenho certeza que tem muita coisa boa ainda para vir, hein? Bastante. Tem muito. 2026 promete. Tem muita coisa boa para acontecer, então quem me acompanha nas redes, continue acompanhando, que será muita coisa. Primeiro, que a gente já está começando, é o projeto A Inclusão Começa no Seu Bairro. Sexta-feira que vem já vai ter uma etapa. Esse projeto é um projeto voluntário do meu coração, sabendo que eu moro em bairro, sabendo de tudo. A realidade dos bairros, né? Então, esse projeto do meu coração é um projeto voluntário. Leva palestras de forma informativa, né, para famílias atípicas, para o povo em geral. Começando agora em fevereiro. Segundo, no mês de março, vou participar do ciclo previdenciário. A doutora Grace também, que veio palestrar com a gente aqui. Serão 2 dias de muitas palestras, né, onde eu vou me aperfeiçoar. Depois disso, eu vou para São Paulo, fico uma semana lá, onde eu vou fazer o lançamento do meu livro. Depois eu vou fazer uma entrevista como se fosse um braço do SBT. E vou participar também de um curso com a doutora Juliana Luft sobre BPC, que é o BPC Pro. E também nós vamos participar de um café no Palácio Tangará. Que legal. Lá, tudo em São Paulo. E depois a gente vai ter o projeto, que vai ser em março, que vai ser no mês da mulher, vai ser lá em Santa Helena, e depois no mês de abril vai ser o projeto do autismo, né, Inclusão Começa no Seu Bairro, e aonde vai ter diversas, o mês inteiro vai ter ainda muitas ações. Eu vejo, assim, a tua movimentação, a tua atuação em loco presencial, ela é muito grande, não só aqui na nossa cidade, mas em várias cidades vizinhas, né, também aqui do estado. Muito bacana que tu, né, é isso aí, advogada boa é assim, sai atrás de conhecimento, vai em busca de lançar livros, mas você tem algum projeto voltado para a internet, né, lançar alguma coisa de repente para a comunidade, né, informativo também, além de todo o conteúdo que você faz, alguma coisa mais
focada, ou então até mesmo para advogados, né? Porque nós, como advogados, não tem coisa melhor do que você aprender com quem já andou naquela estrada de chão, quem já sabe aquele caminho. Você pensa em fazer alguma coisa também voltada para essa questão mais na internet, até porque na internet é onde a gente pode atingir, como diz, o céu é o limite, né? Hoje eu vejo que a tua atuação aqui presencial, ela é magnífica, mas tu tem projetos também pro online? Sim, tem um projeto voltado para os advogados e para a comunidade em geral, né? Ainda estou formulando o nome, mas vai ser algo relacionado ao BPC, né? Como os advogados poderem ter uma concessão maior e aprender ali também, BPC para pessoa autista, e também a questão do atendimento humanizado, né? Acho que hoje em dia é essencial. Essencial. Né? Então a gente poder fazer a diferença, né? Então não só humanizado no escritório de advocacia, mas atendimento humanizado em geral, inclusive nas empresas. Infelizmente, eu sempre digo assim, atendimento humanizado é o mínimo, né? Atender as pessoas com cordialidade, com respeito, né? Mas é o básico que tem que ser falado, né, Nayara? Infelizmente, e com as pessoas, né, atípicas, a gente tem que ter um respeito maior, porque a gente não sabe o que a pessoa tá passando, né? Então só ela sabe e o respeito é o que muda tudo. E você, assim, consegue visualizar, você sabe aonde que você quer chegar, aonde que você quer que a sua atuação chegue através aí de todo o teu conhecimento e o teu trabalho? Eu quero ser reconhecida nacionalmente, né? E por que não internacionalmente? Por que não? E por que não? Né? Através do meu trabalho, através da pessoa que eu sou, né? Do coração, porque primeiramente a gente tem que ser um bom profissional, a gente tem que ser uma boa pessoa, né? A gente tem que ter um coração grande, isso eu tenho, e bastante, né? Então a gente tem que ser reconhecida, tanto no teu escritório, tanto no que você faz na rua, mas também uma boa pessoa, né? Então esse reconhecimento, acredito que eu quero ser, né? Quero ter esse reconhecimento nacional e por que não internacional. E eu tenho certeza que você já tem muito reconhecimento aqui, né, na nossa região, mas é isso aí, por que não, né, estreitar barreiras e ir para o Brasil afora ou internacionalmente mesmo, como você falou. E quando alguém ouvir falar no nome doutora Nayara Cristina Correia, daqui 20, 30 anos, o que você espera que as pessoas sintam e falem da doutora Nayara? Uma mulher, né, uma menina, depois uma mulher que trabalhou muito, que trabalha muito, né, que eu quero trabalhar até os meus 100 anos, com certeza. Isso aí. Trabalhou muito, que realmente conseguiu deixar muitas pessoas confortáveis através do seu trabalho, que conseguiu deixar o mundo um pouquinho melhor através da inclusão, através da informação correta, né? Então é isso que eu quero deixar, esse legado. E se você tivesse o poder de mudar o mundo, ou então mudar pelo menos o nosso Brasil, o que você faria para mudar aí a desigualdade que existe ainda muito grande no nosso país? A questão das leis, né? Então a gente sabe, falando do BPC, o benefício da prestação continuada. A pessoa é autista, a pessoa é deficiente físico e o pai trabalha, a mãe trabalha, ela não pode ter direito ao benefício. Não, aquela família depende, aquela criança, ela vai depender do pai e da mãe até ela virar adulto, enfim, tem alguns que vão depender pro resto da vida, né? E não só isso, hoje tudo tem um custo muito alto e as famílias que têm uma pessoa com deficiência têm um custo dobrado. É verdade. Então, o custo, que mudasse, né? Que as leis fossem um pouco mais, de uma forma mais igualitária, né? E não tivesse tanto critério de renda. O Brasil vai quebrar, mas existem pessoas com deficiência, mas existem muitas pessoas que trabalham. Existem pessoas com deficiência, mas também existem leis, direitos, e a gente sabe que o nosso Brasilzão tem muita riqueza, né? Muita riqueza. É um país, assim, que só vai, né? Então a gente tem que mudar um pouco as leis, melhorar, afrouxar, para mais pessoas poderem ter direito aos seus benefícios. E não é uma questão de comodismo ou escolha, né? E eu trabalho muito na área ali do sem glúten e a gente fala muito, então assim, o celíaco não é uma escolha dele,
Não é uma dieta que, hoje eu decidi não vou comer glúten. Não, é aquilo, ele não pode comer glúten. E uma família que tem uma criança atípica ou tem um adulto atípico que tem alguma dificuldade, que é isso, a gente que às vezes já não tem problema nenhum de saúde, nada, a gente já tem os nossos gastos. Agora imagina você ter, além do teu gasto normal, você ter mais médico, mais, né, a condução que a pessoa tem que ir, remédio, enfim, se a gente for elencar aqui, são muitas coisas, né? Então assim, precisa, né, ter essa visão diferenciada para essas pessoas. Elas precisam sim de apoio, elas precisam sim de condição, assim como você, quando você era jovem, né, que os teus pais, mesmo na condição que eles tinham, um pouco mais humilde, mas eles nunca negaram, né, que você tinha que estudar, eles nunca largaram da sua mão dizendo assim, não, hoje a nossa condição é essa, mas eu sei que a gente pode melhorar através, né, de uma pessoa. E hoje a gente percebe assim, né, Nayara, que os direitos, as leis, elas existem no papel, no livro, tá ali, tudo muito bonitinho, né, muito lindo, mas sem pessoas como você, como a doutora Nayara Cristina Correia, sem você, que é o instrumento para fazer isso acontecer na vida real, não faria sentido nenhum. Né? Então, assim, parabéns pelo teu posicionamento, parabéns pela tua vontade mesmo, né? Porque a gente vê no teu olhar, no teu dia a dia, que é a vontade de fazer a vida das pessoas ser diferente. Porque, assim, é igual eu dizia, né, no nosso mercado sem glúten. Eu pensava assim, o que adianta eu sair, comer um banquete, jantar, e o meu marido, que é celíaco, não poder fazer a mesma coisa por conta de uma restrição alimentar, vou excluir ele. Não come, o problema é teu, fica sem comer. Não é assim. Então, hoje você, através do teu trabalho, você tem acesso a viagens, a uma casa boa, a um carro bom, mas eu tenho certeza que o resultado de tudo isso, ele é muito ínfimo, em comparação ao resultado que você traz para as famílias. Então, assim, o que eu tenho para te dizer, pra gente encerrar esse podcast, parabéns. Não pare nunca, não desista nunca, mesmo que as pessoas te critiquem, mesmo que as pessoas riam, mesmo que as pessoas falem, você tá lá gravando vídeo lá nas férias. Grava mesmo. Isso significa que teu trabalho tá dando certo e você tá no caminho certo. E eu tenho certeza que ainda tem muitas famílias que vão ser impactadas aí pelo teu trabalho, que é de excelência, que é muito sério, que é muito ético, tá? Fica aí toda a minha admiração por ti. Realmente é uma advogada, assim, que é advogada corajosa, como eu falei a frase lá no início, não arrega, não tem medo, vai mesmo, bate de frente, porque é isso que as pessoas precisam, né? Então, muitas vezes você vai lá no INSS, faz o pedido do benefício, mas não acontece do jeito como a gente gostaria que fosse no mundo ideal, né? O mundo real, ele é diferente do mundo ideal, por isso que existem aí os advogados, para que as pessoas tenham o acesso, tenham o direito de forma correta, de forma justa. Mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, e esse espaço aqui é sempre aberto para ti, para a gente falar aí, o pessoal que está nos assistindo, de repente quiser um podcast mais focado no assunto, quiser saber de BPC, ali que tu falou, né, da renda fantasma, coloca aqui nos comentários, que vai ser o maior prazer te receber aqui para falar sobre esse assunto. Fico muito feliz de saber mais um pouco da tua história, e eu tenho certeza que esses 15 anos é só o começo de uma jornada incrível que você tem na advocacia. Muito obrigada por esse convite, Bruna, do fundo do meu coração, saiba que é tudo recíproco. E ontem eu tava até pensando e falando com a minha equipe lá, que a minha vida, né, teve uma mudança de chave há 6 meses atrás. Né? Então hoje eu tô no meu escritório, que é uma área térrea, onde eu tenho acessibilidade. Né? Isso foi uma situação assim que eu tinha outro escritório que me balançou muito. Então tenho uma rampa para acessibilidade, tenho 2 funcionárias incríveis, né? Então assim, hoje é só gratidão.
É aquela história, nada cai do céu, né, Nayara? Então, assim, foram 15 anos para você conseguir conquistar o que você conquistou hoje, né? Tá muito bem, um escritório muito bom, né? Então, quem é teu cliente sabe disso melhor do que a gente. E é isso aí. O negócio é não desistir, não parar, porque o propósito é muito maior do que qualquer resultado financeiro que a gente possa alcançar. Isso mesmo. Então, a gratidão também, a gente começa a agradecer, começa a ver as coisas dando certo. Né? Então, mas nem sempre foi assim, né? O ano passado eu passei um ano de muita aprovação, né? Então esse ano, que Deus abençoe, já está sendo tudo certo. Muito certo. Então a gente tem que passar primeiro, né, pela tempestade para depois vir a calmaria. Também quero te agradecer por estar do meu lado sempre, minha parceira. Conte comigo. Né? Total gratidão e admiração por você. Né? É recíproco. Muito obrigada por esse convite, eu adorei. É isso aí. Então, esse foi mais um episódio de podcast que você acompanhou, pôde nos ouvir através do Spotify ou nos ver através do YouTube, diretamente aqui do nosso estúdio na Clínica Maison Mavier, o nosso estúdio Mavier Create. E fique ligado que em breve teremos mais episódios muito interessantes, conversando com as pessoas, falando das suas histórias, dos seus diferenciais, até porque o mundo é isso. Eu deixo aqui para finalizar uma frase aí do nosso mentor, que ele falou assim, esses dias até apareceu o vídeo. E uma vez que eu fui na palestra dele, ele trouxe esse assunto e eu deixo aqui para você refletir. Muitas vezes a gente diz que tem um problema na vida, temos um problema, ai, meu carro estragou, meu celular quebrou, eu tenho um problema na vida, mas a gente realmente tem um problema na vida quando a gente está numa cama do hospital, sem saúde, que nenhum dinheiro vai restabelecer a saúde. Então, por isso que a gente tem que cuidar primeiramente do nosso corpo, da nossa mente, e o restante é consequência. O dinheiro, a casa, o carro, tudo é consequência. E a gente tem que encarar, né? Esses desafios da vida que acontecem são apenas desafios, né? Como você disse ali que passou um ano, não foi fácil. É isso aí, as pessoas pisam na gente, principalmente quando a gente bota a cara a tapa na internet, então a gente tem que estar preparado para as críticas, para os desafios, mas nenhum desafio é tão grande quanto quando a gente está aí com algum problema de saúde que não tem muito o que fazer. Então, para aí para pensar qual é o desafio na tua vida e qual é o problema que realmente existe na tua vida. Tá certo, gente? Até uma próxima. Tchau!